Olá, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palavra do dia. Que essa palavra possa tocar a sua vida e seu coração, que você possa ser muito abençoado. Hoje nós vamos falar sobre não cobiçar as coisas do próximo, sobre a gente não invejar nem querer as coisas do nosso próximo. A palavra do Senhor fala para a gente não cobiçar nada da outra pessoa, do nosso vizinho. A gente não olhar para a grama do nosso vizinho e achar que está mais verde, a gente querer tomar ela para nós. A palavra do Senhor fala que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo. Não devemos cobiçar nada que é do próximo, porque quando a gente cobiça, a gente vai querer aquilo para nós. Foi o que aconteceu na história de dois homens muito importantes da Bíblia, né? Vou falar aqui um pouquinho da história deles. Um deles foi o rei Davi, que foi o rei mais importante de todos, né? Um homem segundo o coração de Deus. E também o rei Acabe, né? O rei Acabe, ele desejou algo que não era seu. Ele era um rei, tinha toda a sua riqueza, tinha toda a sua glória, ele tinha tudo, ele não precisava de mais nada, mas ele olhou para a grama do vizinho e desejou e cobiçou e queria. Ele olhou para a vinha de Nabote, né, que era seu vizinho, e ele desejou comprar. Então ele foi até Nabote, conversou com ele, mas Nabote não quis vender. Ele queria comprar aquela vinha porque era próxima da sua casa, dos seus terrenos, e ele queria fazer uma plantação ali, uma horta. Mas Nabote não quis vender porque era a herança que ele tinha do pai. Era a única coisa, o único bem que ele tinha. Então ele não quis vender aquele bem, né? Que era o seu sustento, foi algo que o pai dele deixou para ele, então também tinha algo sentimental, não só financeiro. Mas o rei Acabe ficou muito triste com essa situação, e ele foi para casa, ficou lá abatido, cabisbaixo, e sua mulher perguntou o que ele tinha, e ele respondeu que ele queria muito comprar a vinha de Nabote e ele não vendeu. Então a Jezabel falou para ele que a vinha de Nabote seria dele, que ela iria conseguir, e foi o que ela fez. Ela armou todo um plano para que Nabote fosse condenado. Ela levantou testemunhas, falsas testemunhas, para falarem contra Nabote, para ele ser levado aos anciãos da época e ele ser julgado e condenado à morte. Então ela armou tudo isso para que ele fosse condenado, fosse morto, e para que o rei Acabe ficasse com as terras dele, né? Então ela armou tudo isso. As testemunhas foram lá, falaram contra Nabote, disseram que ele tinha levantado falso testemunho contra Deus e contra Acabe, né? Porque o rei era o escolhido de Deus, então era um protegido de Deus. E ela armou isso, e os anciãos acabaram condenando aquele homem inocente, o homem que não fez nada de errado, o homem que estava ali fazendo e vivendo a sua vida tranquilamente, mas por causa do desejo e da cobiça de um homem e de uma mulher, ele foi morto, principalmente por causa dela. Ela era muito má, mas Acabe era muito induzido por ela. Acabe fazia tudo o que Jezabel queria. Então ela conseguiu acabar com a vida daquele homem. Ele morreu, foi apedrejado, e Acabe conseguiu o que ele tanto queria e desejava, né? Que foi as terras de Nabote, mas a um preço muito alto a se pagar. E quando ele conseguiu, Deus mandou profetas falarem com ele e disse que ele morreria e que o sangue dele, quando ele morresse, seria lambido pelos cachorros, por causa daquele assassinato que ele cometeu contra aquele homem inocente. Então, assim aconteceu, né? Deus mandou profetas falar com Acabe e com Jezabel também. Disse que ela morreria de uma forma que os cães lamberiam o sangue dela. Então, aconteceu tudo isso. Mais na frente na história vai falar, né? Que tudo isso aconteceu. Tudo isso por causa da cobiça. E isso acontece muito, né? Às vezes a gente tem tudo. Deus nos dá tudo que a gente precisa, muitas vezes tudo que a gente quer. Se a gente pedir, Deus vai nos dar mais. Tudo que a gente quer tem que pedir a Ele, tem que pedir direção a Ele. Não querer cobiçar as coisas do homem, não querer cobiçar as coisas. A única coisa que aquele homem tinha, aquele homem simples tinha,
não querer tomar as coisas dos outros, né? E foi isso que Acabe fez. Talvez se ele poderia comprar tantas outras terras, mas não. Ele fixou naquela e queria aquela de todas as formas. E com isso ele cometeu um grande erro, um grande assassinato. E também decretou ali sua sentença, né? Porque quando ele morreu, os cachorros foram lamber o seu sangue, como Deus tinha falado. E na história de Davi também não foi tão diferente, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido por Deus porque ele tinha um coração puro e sincero diante de Deus. Enquanto ele andava com Deus com sinceridade de espírito, Deus sempre fazia Davi vencer todas as suas batalhas. Davi não perdeu uma batalha. Então Davi tinha tudo o que ele queria. Deus o coroou de glória, de poder, de honras. Ele era um homem muito honrado, amado pelo povo. Ele tinha suas mulheres, né? Como os reis tinham naquela época, muitas mulheres. Tinha muitos filhos. Então Deus tinha dado uma vida muito próspera, muito abençoada para Davi. Só que um dia Davi estava na sua casa descansando, né? Ele não tinha ido para a batalha com os soldados tinham ido batalhar e Davi preferiu não ir. Ele preferiu ficar em casa. E depois que ele descansou do seu dia de descanso, ele levantou e foi passear no seu pátio, né, na sua varanda, e ele viu a mulher do seu próximo e a cobiçou e a desejou. Ele viu uma mulher ali tomando banho e era uma mulher muito, muito bonita. Então ele se encantou e se interessou por ela. Ele mandou os seus servos ir atrás daquela mulher e trazê-la para ele. Então eles acabaram ficando, tiveram relações. Quando terminou, ela foi para sua casa, voltou. E com o tempo ela mandou avisar que estava grávida. Daí o que foi que Davi fez? O marido dela, daquela mulher, que era um dos seus soldados, um soldado muito fiel chamado Urias, estava na batalha. Ele mandou chamar o soldado dele, trouxeram um soldado dele e ele tinha um plano em mente de que ele mandaria trazer o soldado iria para casa, ficaria com ela, dormiria com ela, então ninguém ia desconfiar de que a criança que ela estava carregando era de um adultério, né? Era de um ato de adultério. Só que tem um porém, aquele homem era tão fiel ao rei, tão fiel aos seus companheiros de batalha, que ele não achou justo voltar para casa, ficar com a sua esposa. Então ele ficou lá aos pés do rei, com os outros soldados. Ele não foi para casa. O rei mandou perguntar sobre ele, contaram. Então ele, já que ele não foi, ele chamou Urias, embebedou Urias, né? Ficou comendo e bebendo com ele. E ele imaginou que se ele estivesse bêbado, ele iria para casa dormir com sua esposa. Então ali eles iriam ter relações e tudo resolvido. Só que não foi isso que aconteceu. Urias não foi para casa. Urias dormiu ali com os outros soldados na porta do rei e não foi para sua casa. Então falaram para o rei que ele não tinha ido para casa, porque ele não achava justo, enquanto os outros estivessem na batalha, lutando, pelejando a favor do povo de Deus, ele ir para casa e estar lá com sua mulher. Ele não achava isso justo. Então o que foi que Davi fez? Já que ele não foi, o que é que eu vou fazer? Davi planejou a morte de Urias. Um homem justo, fiel, temente a Deus, que tinha somente a sua esposa, né? E Davi planejou a morte de Urias. Ele escreveu uma carta e mandou pelo próprio Urias para que ele entregasse ao comandante da guarda, a Joabe, para que colocassem ele na linha de frente da batalha e que não protegesse ele, que era para ele morrer ali na batalha. E assim aconteceu. Urias estava indo com uma carta da sua morte nas mãos, infelizmente. Tudo isso por causa da cobiça, tudo isso por causa do desejo de ter algo do próximo. Tudo, a pessoa tem tudo, mas ela sempre vai querer ter mais, sempre vai querer desejar o que o outro tem. E foi isso que Davi fez e cometeu um grande pecado.
ele já cometeu um pecado por ter adulterado com uma mulher casada e depois o pior, de ter matado um homem inocente. Mas Deus mandou um profeta ir até Davi, como mandou também um falar com Acabe. Deus usou um profeta chamado Natã para falar com Davi, e o profeta contou uma história, uma parábola para Davi, dizendo: um homem tinha apenas uma ovelhinha e o outro tinha várias riquezas, tinha muitas ovelhas, ele tinha tudo. Então chegou um viajante até a sua casa e, ao invés de ele matar uma de suas ovelhas, que tinha muitas para ele, que uma não ia fazer falta se ele matasse, ele foi e pegou daquele homem que tinha apenas uma ovelhinha. E ele pegou essa ovelha e trouxe para si, né? Então o profeta Natã contou essa história para Davi. Davi ficou muito indignado, ficou irado, né? Que absurdo, um homem desse merece a morte, ele não merece morrer. Porque ele contou que ele tinha tirado o único bem, a única coisa que aquele homem tinha, que era aquela ovelhinha. Então Davi ficou enfurecido. Assim somos nós, né? A gente não consegue enxergar nossos próprios defeitos, nós somos hipócritas. A gente, para condenar e julgar os outros, é rapidinho, mas para enxergar os nossos próprios defeitos é difícil. E quando a gente está no meio do pecado, no meio do erro, a gente fica cego, né? E Davi ficou enfurecido com aquilo. Esse homem tem que morrer, ele é digno de morte. Então o profeta revelou a ele: esse homem é você, Davi. Então ele falou toda a história, contou para ele que ele poderia estar fazendo aquilo, tramando tudo aquilo, achando que ninguém ia saber de nada. Mas de nada adianta a gente querer fazer tudo escondido se a gente não esconde do principal, que é Deus. Nada fica oculto diante do Senhor. Nada do que a gente faz de errado vai ficar oculto, porque uma hora vai ser revelado. Então Davi, naquela hora, o temor de Deus caiu sobre a vida dele e ele se arrependeu amargamente do que ele tinha feito, porque Deus falou para ele: por que você fez isso? Você tem tudo, eu dei toda a riqueza, dei glória para você, dei honra, dei mulheres, e se você me pedisse mais, Deus falou: se você me pedisse mais, eu te daria. Mas você desejou a única coisa que aquele homem justo e fiel tinha. E por causa disso, por causa desse grande pecado que Davi cometeu, né? Sim, e depois que Urias morreu, que foi na guerra, né? Tramado por Davi, ele mandou trazer a Batseba para ficar com ele, a mulher de Urias, né? Porque ela estava grávida, então ele trouxe para ficar com ela. E um dos castigos de Deus para a vida de Davi, uma das consequências, na verdade, né? Para a vida de Davi foi que aquela criança não nasceu. Deus não permitiu que aquela criança nascesse. E por causa desse grande erro, desse grande pecado que Davi cometeu, a vida dele desandou com a sua família. A sua família ficou totalmente desestruturada. Os seus filhos se levantaram contra ele. Um dos filhos de Davi abusou da própria irmã, e o outro irmão matou o outro que abusou da irmã. Então a vida dele ficou uma bagunça só. Tudo isso por causa desse pecado. Tudo isso porque Davi desejou a mulher do próximo. Tudo isso porque ele cobiçou, porque ele quis, ele foi atrás e conseguiu aquilo que ele queria. Nem tudo que a gente quer vem de Deus, nem tudo que a gente deseja é bom, principalmente se for do outro, principalmente se for daquela pessoa. A gente já tem tudo que a gente precisa e a gente deve desejar e querer e ambicionar aquilo que Deus tem para nós, não querer tomar as coisas do próximo, não querer prejudicar o próximo, porque isso vai acabar nos prejudicando. Além da gente ferir e machucar as outras pessoas, nós vamos nos prejudicar a nós mesmos. Então nós devemos pensar muito bem ao querer desejar e ambicionar as coisas dos outros. Amém? Então que você possa ficar com essa reflexão, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Amém? E fique que eu vou orar por você. Deus abençoe a todos. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra de hoje. Que a gente venha ter um coração puro diante do Senhor, que a gente venha viver para Ti, voltar a nossa mente, o nosso coração para o Senhor, que a gente não venha desejar
as coisas do nosso próximo, que a gente venha se contentar com as coisas que o Senhor tem para nossas vidas e que tudo que a gente quiser a gente peça ao Senhor e não querer as coisas do outro, não querer as coisas do nosso próximo, que a gente venha viver vigilantes diante de Ti, que a gente venha ter a mente alinhada com a mente do Senhor, Pai, para que a gente não peque contra Ti, porque todo pecado é contra o Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha derramar graça sobre nós, que o Senhor venha nos perdoar, que a gente venha ter sempre um coração arrependido e contrito diante do Senhor, que a nossa vida seja para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai, que a gente venha aprender com os erros dos outros, para que a gente não venha pecar contra Ti, Pai amado. Que a gente siga os Teus estatutos e os Teus mandamentos. E eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está passando aqui, que o Senhor possa trazer cura, paz, restauração, alegria, vida abundante e principalmente trazer um coração arrependido e quebrantado, que a gente venha sempre olhar para nós e reconhecer o nosso erro, que a gente venha enxergar o nosso erro, que a gente venha enxergar que somos falhos e pecadores e que precisamos da Tua misericórdia, pois o Senhor é um Deus bom, justo e misericordioso. Que a Tua graça nos alcance, que o Senhor traga paz e bênção sobre os lares, que o Senhor venha nos livrar e nos proteger de todo o mal, Pai. Nós, a nossa casa e os nossos, que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance todos os dias das nossas vidas. Eu te peço e já te agradeço. Abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.